Fala galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, o professor Fontenelle na área. Vamos que vamos, galerinha. Hoje iniciando, ou melhor, finalizando a parte de gráficos de MRV. Nós já introduzimos um pouco essa parte, mas hoje vamos fechar toda essa ideia de gráficos dentro do MRV, beleza? Se você não é inscrito no nosso canal e não marcou o sininho ainda, vai lá, marca o sininho e inscreve no nosso canal para você receber em primeira mão todos os vídeos que saem para você, beleza? Vamos lá, galerinha, então? Olha só, você vai ter aqui, primeiro as equações, que você já sabe, não é isso? Olha só, função horária, por que é horária? Porque tem tempo. Por que é da velocidade? Porque a velocidade é igual a alguma coisa. Lembra? Lá vem você com esse amor teimoso, não é assim? E você não esquece mais. E qual é essa frase aqui para você não esquecer? Sei que só você tem o amor que transcende o quadrado dos nossos dois corações. Ah, meu amigo, você está apaixonado. Então, olha só, função horária dos espaços. Horária, porque tem tempo. Dos espaços, porque é S igual a alguma coisa. Beleza? E a equação de Torricelli? Não tem tempo. Então, lembra, em 99% dos casos, quando a questão tem tempo, não pede tempo, eu uso essa equação. Fontenelle, mas tem algum caso que não é assim? Tem, inclusive nós fizemos na aula anterior, se você não viu ainda, dá um pulinho lá e olha essa questão, que ela pede para você o tempo, mas eu tenho que usar a Torricelli primeiro para depois jogar em outra forma e poder calcular, beleza? Vamos lá então? Olha só, MRV, vamos analisar a primeira característica do MRV. Qual é a primeira característica? É que eu tenho uma aceleração constante. Então toda vez que você lembrar de MRV, o que você vai lembrar? Aceleração constante. Variação de velocidade iguais em tempos iguais. O que isso quer dizer? Eu tenho dois tipos de movimento. Um, onde a aceleração é positiva, outra aceleração negativa. Como é que fica o gráfico disso? Tá aqui, ó. Aceleração positiva. O meu gráfico fica acima do tempo, que é onde corto o meu zero. Beleza? Na prática, o que significa? Se eu falo que um carro tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, quer dizer que a velocidade dele vai aumentar e sempre aumentar enquanto ele tiver essa aceleração. E aí eu vou ter aqui, olha, a velocidade inicial, ele parte do repouso e começa a adquirir velocidade. Após um segundo, ele atinge 1 metro por segundo. Após mais um segundo, ele atinge 2 metros por segundo. E após mais um segundo, ele atinge 3 metros por segundo. O que está acontecendo? Ele está variando a velocidade dele 1 metro por segundo em 1 metro por segundo a cada 1 segundo. Esse é o conceito, primeiro conceito que você tem que compreender dentro do MRV. Tá certo? O que é uma aceleração? O que quer dizer essa variação de velocidade a cada 1 segundo? Então ele está variando aqui 1 metro por segundo a cada 1 metro por segundo. Por quê? 1 metro por segundo a cada 1 segundo. Por quê? Porque essa é a minha aceleração. Beleza? Nesse caso, o movimento é o quê? Acelerado, porque a aceleração é positiva. Depois nós podemos ver aqui, olha, o movimento é retardado. A aceleração vai ser negativo, abaixo do eixo do tempo, né? Abaixo do zero, consequentemente. Como é que ficaria isso aqui na prática? Vamos supor que eu tenho um fusqueta aqui com uma desaceleração, porque a aceleração aqui é negativa, de 3 metros por segundo ao quadrado. Observa só, ele vai vir aqui, ó, e ele vai freando aqui, ó, até parar. Ele vem com uma certa velocidade e começa a frear. Nesse caso, é porque ele está com uma velocidade inicial de quanto? 6 metros por segundo, vamos supor. E aí eu tenho uma desaceleração de 3 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, se a velocidade dele é 6, para quanto vai a velocidade dele agora? Ora, se vai de 6, ele vai diminuir 3, vai para quanto? 3 metros por segundo em 1 segundo. Depois de mais 1 segundo, para quanto vai a velocidade dele? Para 0. Observa que essa velocidade aqui era maior, ele percorreu espaço maior. Aqui a velocidade já é menor, porque vai de 3 para 0. Então ele percorre um espaço menor. Isso caracteriza o que? A minha desaceleração, a minha aceleração negativa. Nesse caso, eu falo que o meu movimento é retardado. O movimento retardado é justamente esse movimento de frenagem, tá certo? Que você vai ter. Beleza, mas isso aqui você vai usar principalmente quando a questão ela for insuficiente para você distinguir o tipo de movimento por outras características. Quando tem só aceleração e não fala mais nada, eu finalizo aqui. Agora, a questão para mim fala também do valor da velocidade. Aí eu não posso caracterizar só por aqui. Eu tenho que analisar a velocidade e a aceleração. Como assim, Fontenelle? Olha só, vamos para cá.
Quando a gente vai falar em movimento acelerado, eu vou analisar os sinais. Se a aceleração e velocidade possuem o mesmo sinal, ele é acelerado. Pode ser ambos positivos ou ambos negativos. Nesse caso, os dois vetores estão no mesmo sentido, tá certo? Aí eu falo que ele é acelerado. Agora, se eu falo que ele é retardado, é porque o sinal da velocidade e da aceleração são contrários, olha aqui. A velocidade está para a direita e a aceleração para a esquerda, ou vice-versa. Beleza? Tranquilo isso aí? Bem, então eu vou repetir várias vezes essa ideia de sinais iguais, acelerado, sinais diferentes, retardado. Diferente entre quem? Velocidade e aceleração. Iguais entre quem? Velocidade e aceleração. Então sempre tem que analisar, na verdade, o sinal da velocidade e aceleração para que você possa perceber o tipo de movimento. Beleza? Nós vamos chegar a fazer uma comparação aqui que eu nunca vi em nenhum lugar. Mas quando eu estudei lá no meu primeiro ano esse assunto, eu tive dificuldade de entender. E eu pensei de uma forma que fizesse com que você conseguisse entender. E então desenvolvi uma forma para isso, beleza? Então no final, quando a gente chegar no gráfico, que é o mais complicado, a gente vai ter uma aplicação muito bacana para você compreender. Vamos lá então, garotinho? Olha só, primeiramente, essa fórmula aqui nós vimos na aula passada, certo? Vimos inclusive o gráfico dele, tá? Y igual a x mais b. O que nós falamos na aula passada? Nós falamos que esse b aqui era a minha velocidade inicial e o ax era esse at aqui, tá certo? Lá na matemática, isso aqui é uma função do primeiro grau. E esse meu a é o meu coeficiente angular, onde se o a for positivo, a minha reta é crescente no meu gráfico, e se ele é negativo, a minha reta é decrescente. Como assim, Fontenelle? Reta crescente, reta decrescente? É no gráfico, né? Lá na função do meu grau, com o professor Jefferson, você não já viu lá que existe uma reta crescente e uma reta decrescente na função do primeiro grau? Então, exatamente, aqui vai ter a mesma coisa. Só que para eu analisar o tipo de movimento, o que eu preciso lembrar? Eu falei para vocês que eu repeti várias vezes? Então, vou repetir várias vezes. Vou começar agora. Movimento acelerado. Velocidade e aceleração têm sinais iguais. Movimento retardado. Velocidade e aceleração têm sinais diferentes. Então, para você caracterizar o tipo de movimento, o que você precisa fazer? Verificar o sinal da velocidade e o sinal da aceleração. Quando você tiver os dois sinais, eu consigo determinar se ele é acelerado ou se ele é retardado. Como? Se os sinais são iguais, é acelerado. Sinais são diferentes, é retardado. Fechou? Vamos ver então o gráfico desse tipo. Olha aqui. Reta crescente. Olha aqui. Esse meu azinho é o quê? Positivo. E esse azinho? Também. Só que na minha função do primeiro grau, eu analiso ele como se fosse o quê? Coeficiente angular. E na minha fórmula da função horária da velocidade, eu analiso ele como se fosse a minha aceleração. Fechou? Tranquilo? Então, olha só. Como a minha reta é crescente, tanto o meu azinho quanto esse meu a da aceleração vai ser o quê? Positivo. Então, eu vou dizer aqui que ele é positivo. Mas olha aqui. Ele começa no velocidade V0 aqui. Essa velocidade V0 é o ponto em que o meu gráfico corta o eixo Y. Esse eixo Y é da velocidade e o meu eixo X é do meu tempo. Lembra que eu estou fazendo uma semelhança sempre com a matemática para você tentar compreender melhor. E aí, olha só. Esse meu B aqui, que é o V0, é esse cara que está sozinho. Quem é ele? É o V0. O meu X é o meu tempo, tá aqui, ó. O meu Y é o meu V, que está sozinho aqui, ó. E meu A é a minha aceleração. Então, essa minha aceleração ela é positiva porque a reta é crescente. Fontenelle, até aí tá de boa. Então, beleza. Como está abaixo do zero, esses valores aqui são positivos ou negativos? Negativos, não é isso? Olha, então esses valores têm uma velocidade negativa, tá certo? Agora, analisa comigo. Esse pedaço aqui faz uma leitura negativa no eixo Y, tá certo? Como ele faz uma leitura negativa, o que eu vou ter? Velocidade negativa, aceleração positiva. Olha lá, velocidade negativa. Sinais, iguais ou diferentes? Sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, o movimento é que tipo? Retardado. Entendeu como é que é a jogada? Beleza. Depois você vai chegar nesse ponto aqui. Esse ponto é quando o meu eixo, o meu gráfico, corta o eixo do tempo. Ele vai cortar o eixo do tempo exatamente aonde?
ele vai cortar o eixo do tempo exatamente em zero. Tá certo? Ou seja, esse cara tinha uma velocidade e chegou a zero. Quando ele chega a zero, a gente diz que ele muda de sentido. Olha lá. Ele vai mudar de sentido nesse ponto amarelo aqui, que eu pintei de vermelho por cima, né? Então esse ponto amarelo aqui, eu falo que ele muda de sentido, que ocorre a mudança de sentido. Beleza? Quando ele passar de zero, ele vai lá para cima, ó, negativo, chegou em zero, passa a ser positivo. Então essa parte aqui de cima, olha, vai indicar para você valores negativos da minha... positivos da minha velocidade. Então tem valores positivos da minha velocidade. Olha aqui, ó. Valores positivos da minha velocidade. Como esses valores são positivos, então depois do zero, ela passa a ser aqui, ó, valores positivos. Olha, aceleração maior que zero, positivo. Velocidade maior que zero, também positivo. Quando os sinais são iguais, o movimento é que tipo? Acelerado. Ah, então ocorre uma mudança de movimento? Exato, meu caro. Ocorre uma mudança de movimento. Antes era retardado. Por quê? Porque os sinais são contrários. Mas como assim, Fernando? Não, não tem como assim. Aqui é só analisar isso. Aqui a aceleração é positiva porque a reta é crescente. Aqui é negativa, é a velocidade. Sinais é contrário. Então é retardado. Acabou. É só isso. Aqui, ó, velocidade é positiva e aqui a aceleração é positiva. Sinais iguais. Acelerado. Acabou também. Entendeu? Como é jogada simples? Tá. E me dá uma aplicação disso aí, Fontenelle. Bora pensar? Olha só. Vou jogar o pincel para cima. Ele sobe e desce. Quando ele sobe, ele para e começa a descer. Se ele tem que parar, qual a velocidade aqui em cima? Zero. Porque se ele para, a velocidade é zero. E depois começa a descer. O que está acontecendo então? A minha velocidade diminui até chegar no ponto mais alto e depois a velocidade aumenta até chegar no ponto de partida. Aconteceu isso aqui. Eu joguei meu corpo, ele foi indo para zero, chegou em zero, mudou de sentido, depois a velocidade que aumentou. Tá certo? Deu para entender isso aí? Velocidade diminui em módulo, depois a velocidade começa a aumentar. Por que em módulo? Porque esse sinal aqui, se a gente pensar assim, olha, ele tivesse menos 10, aí fosse depois para menos 5, depois para zero, o que acontece? Ele está aumentando o valor numérico, concorda? Mas em módulo, quanto é o módulo de menos 10? 10. Módulo de menos 5? 5. Módulo de 0? 0. Em módulo ele está o quê? Diminuindo. É o que está acontecendo aqui. A velocidade está diminuindo em módulo. Por quê? Porque ele está parando. Quando ele para, depois ele começa a voltar, aí a velocidade aumenta. Beleza? Tranquilo? Isso é uma reta crescente. E o outro caso, qual seria? O outro caso é quando a reta é decrescente. Vamos analisar? Olha aqui, ó. A reta é decrescente. Nesse caso aqui, quando a reta é crescente, a aceleração é positiva. Então tá aqui. E aqui, quando a aceleração vai ser o quê quando essa reta é decrescente? É uma aceleração o quê? Negativa. Tá aqui. E vai fazer a mesma análise que a gente fez antes, olha. Antes, no início do movimento aqui, olha, a minha velocidade é o quê? Positiva, maior que zero. Eu posso fazer análise desse gráfico, olha, da seguinte forma. Ó. Ela faz uma análise aqui no eixo Y. E aqui, olha, no eixo Y está acima do zero. Então, se está acima do zero, ela é positiva. Então, está aqui, velocidade positiva. Olha os sinais, iguais ou contrários? Contrários. Se os sinais são diferentes, o movimento é que tipo? Retardado. Então tá aqui, movimento retardado. Aí ele chega aonde? Ele chega em zero. Quando ele chega em zero aqui, olha, vou fazer a leitura em zero. Em zero, o que eu vou ter? Mudança de sentido. Né? Aquela mesma jogada lá que eu fiz para cima, ele sobe, depois ele desce. E aí, quando ele tem a mudança de sentido, é zero. Depois da mudança de sentido, o que acontece com o movimento dele? Muda. Por que muda? Porque aqui a velocidade era positiva, agora vai passar a ser o quê? Negativa. Vou fazer a leitura dele aqui, olha, abaixo dos zeros. Quando eu passo essa velocidade abaixo dos valores dos zeros, ela é negativa. Óbvio, né? Então, essa velocidade aqui, ela é negativa, olha só. Então, aceleração negativa nesse pedaço aqui, olha,
com velocidade que? Negativa. O que acontece com os sinais das velocidades de aceleração? Elas são o quê? Iguais. Se são iguais, o movimento é que tipo? Acelerado. Então tá aqui, ó, movimento acelerado. Beleza? Então, como a gente já está vendo isso aqui na segunda vez, e por isso que eu introduzi um pouco desse gráfico na aula passada, para a gente poder, nessa aula, fechar com a função horária do espaço de uma forma mais completa, mais ampla, já que você não está vendo pela primeira vez. Entendeu? Dúvidas? Não entendeu alguma coisa? Manda lá no comentário que eu explico para você qualquer dúvida que você tiver. Fechou? Vamos lá então? Beleza, galerinha? Vamos lá para o próximo slide. Então, galerinha, olha só. Esse é o nosso último tipo de gráfico, tá certo? Foi aqui que eu montei uma forma de explicar isso aqui para você, que eu nunca vi ninguém explicando dessa forma, mas eu acho que vai ajudar muito você a compreender por esse movimento aqui, tá certo? O que eu fiz aqui para você? Eu fiz uma rodovia, tá certo? Com retorno. E é esse retorno aqui que eu vou querer utilizar. Observa que aqui eu coloquei uma rodovia em metros para ficar mais fácil de você compreender. E esse aqui, olha, ele coincide com aonde esse retorno acontece, exatamente no zero, tá certo? Beleza. A gente vai analisar o quê? A função horária do espaço, onde essa equação é a equação do segundo grau. Como é que eu sei que ela é do segundo grau? Porque a minha variável t, ela está ao quadrado, igual quando eu tenho uma função do segundo grau. Olha, minha variável x está ao quadrado. Beleza. Se eu fosse fazer uma correspondência, o que eu teria? Que o meu c, olha, vai valer o S0, o meu bx aqui, olha, vai valer o B0t, e o meu ax ao quadrado vai valer o a sobre 2t ao quadrado. Cuidado, esse a sobre 2 aqui, olha, ele equivale ao meu azinho aqui. Nós até fizemos uma questão na aula passada sobre isso, né? Que a gente tinha que igualar os dois para poder chegar na minha resposta, não é isso? Então, observa só. Eu vou fazer uma função do segundo grau. Isso aqui vai ter que dar uma função do segundo grau. Por quê? Porque aqui, olha, tem y e x são as minhas variáveis. O x está ao quadrado. Aqui é s e t as minhas variáveis. O mesmo do meu gráfico, olha, s e t. É como se eu tivesse y e x. Fechou? Tranquilo? Vamos lá, então. O que eu preciso lembrar? Você tem que lembrar lá da parábola. Não é assim? A função do segundo grau não gera uma parábola? E aí tem uma diferença. De quê? Pode ser uma parábola com concavidade para cima ou uma parábola com concavidade para baixo. Um ou outro. Aí eu te pergunto. Quando eu tenho concavidade para cima, o meu A, da minha função do segundo grau, aqui o A, é o A positivo ou o A negativo? Quando o meu A é positivo, a concavidade é para cima? Ou quando o meu A é negativo, que a concavidade é para cima? Tem que lembrar das aulas de matemática, não tem como fugir, né? Então eu vou falar para vocês, olha só. Esse cara aqui, aliás, eu vou primeiro mostrar o movimento para vocês e aí vocês vão verificar qual tipo de concavidade que vai acontecer, que vai aparecer para a gente. Beleza? Olha só, vamos então. Presta atenção para cá. Desliga esse WhatsApp, senta numa cadeira, pega seu caderno, vai anotando as observações, senão tu não entende. Beleza? Olha aqui, vamos pegar nosso famoso Fusqueta. O nosso Fusqueta está na posição 45 metros e no tempo zero, ou seja, vai iniciar o nosso movimento. Observe o seguinte, ele está andando para cá, ele está a favor da trajetória ou está contra a trajetória? Ele está contra a trajetória. Lá do movimento uniforme, você viu o seguinte, né? Quando o movimento está contra a trajetória, o meu movimento é retrógrado, não é isso? Por isso a velocidade é negativa. Tá vendo que a velocidade está negativa? Porque ele é retrógrado. Então vamos ver como ele vai aqui, ó, começar a posição dele em 45 no tempo zero. Eu vou marcar um ponto aqui, ó, 45 no tempo zero. Fechou? Agora observa só. Ele vai deslocar. E um segundo depois ele vai chegar no espaço 20. Tá aqui, no espaço 20. Ele está contra a trajetória. Menos 20 em um segundo. Então eu vou marcar aqui, ó. Em um segundo, ele está aqui no espaço 20. No espaço 20. Vou marcar aqui o ponto, ó. Marquei meu ponto. Tem um detalhe aqui. Eu não vou considerar como importante esse movimento aqui na vertical. Essa vinda para cá. Eu vou supor que esse movimento é a mesma coisa que ele viesse aqui e fizesse isso aqui, ó. Na mesma reta. Tá bom? Para a gente compreender melhor. Então o que acontece? Ele veio, está voltando para fazer o retorno. Quando ele volta para fazer o retorno, ele tem que aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade? Ele tem que
diminuir a velocidade, né? Porque senão ele não vai conseguir fazer esse retorno aqui, concorda? Então ele vai diminuindo a velocidade dele. Olha só. Tá em 30, passou para menos 20. Ah, mas aqui, por exemplo, está aumentando de menos 30 para menos 20, para menos 10, para 0, para 1, para... Está aumentando a velocidade. Pois é, mas aí em módulo ele está diminuindo. Beleza? Ou seja, desprezando esse sinal que aparece aqui, ele diminui a velocidade para poder parar. Beleza, então. Então ele está com menos 20. Vai para quanto agora? Em 1 segundo vai parar 10. Observe que está diminuindo 10 em 10 a cada segundo. Aí eu já posso tirar até a aceleração dele, não é isso? Vamos lá. De menos 20 para 10. Variou 10 metros por segundo, chegou na posição qual? 5 metros. Então tá aqui, ó. Em 5 metros, ele chega em quando? Em 2 segundos. Então vou marcar a bolinha lá. Beleza. E aí ele chega nesse ponto em que ele vai mudar o sentido, mas ele não mudou ainda. Vai mudar. Então aqui, ó. Velocidade é quanto? 0. Vai até falar para mim assim, mas Fontenelle não para o carro aqui, porque ele continua fazendo a curva. Eu sei que ele continua fazendo a curva, mas a gente está considerando que ele não tem movimento na vertical, senão a gente não consegue nenhuma aplicação que possa indicar os dois movimentos simultaneamente, tá bom? Então eu estou considerando aqui que meu movimento é como se fosse assim, ó, indo e voltando, tá? Só que com uma aplicação de retorno para você entender melhor, fechou? Então olha só, velocidade 0, tempo 3 segundos. Então olha aqui, ele vai chegar em 3 segundos na velocidade 0, vou marcar meu ponto aqui. Isso aqui é meu eixo de simetria, tá ok? Para a função do segundo grau. Esse carro, ele fez a primeira parte do movimento. Bora agora para a segunda parte do movimento dele. Ele vai começar a finalizar o retorno e começar a deslocar. Quando ele começa a deslocar aqui, essa velocidade dele vai aumentar ou diminuir? O que tu achas? E aí, galerinha? Vai aumentar, não é isso? Então, olha só, cara. Presta atenção. Essa velocidade dele aqui vai começar a aumentar. Olha lá. Ele passa para 4 segundos, mas em que espaço? 5 metros. Então aqui, ó, em 5 metros ele atinge 4 segundos. Vou marcar outra bolinha. E agora, ele vai deslocar de novo em 1 segundo de 4 para 5 e vai atingir a velocidade de 20 metros por segundo. Em qual espaço? 20 metros. O meu gráfico é espaço pelo tempo. Então o que eu estou marcando aqui sempre é o espaço. Beleza? Então tá lá, ó, 20 metros em 5 segundos. Marca aqui. E agora? Vou pegar aqui e vou fazer esse cara deslocar mais ainda. Ele vai chegar aqui em 6 segundos, uma velocidade de 30 metros por segundo, no espaço 45. No espaço 45, ele chega no tempo 6 segundos. Então tá lá a minha bolinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar meu gráfico. Olha aqui, dá para você ver que é uma parábola. Essa minha parábola tem aceleração positiva ou negativa? Com cavidade para cima, esse meu A é positivo. Então a minha aceleração também vai ser o quê? Positiva. Então, olha o que a gente tem aqui. Uma aceleração positiva. Beleza? Mas o que aconteceu com a minha velocidade? Elas eram negativas porque estavam contra a trajetória. 45, 20, 5 e 0. Está diminuindo meus espaços. Então, eu sei aqui, olha, que as minhas velocidades, elas são negativas, as velocidades, tá? E aqui, o que acontece? Os espaços começam a aumentar, ó, 0, 5, 20, 45, os espaços estão aumentando. Agora, as minhas velocidades são positivas. Então, nesse pedaço aqui, negativas. E nesse pedaço aqui, positivas. Então, bora matar a jogada? Positivo e negativo. Sinais o quê? Diferentes. Se os sinais são diferentes, o movimento é que tipo? Retardado. Positivo e positivo. Dá o quê? Sinais iguais. Então ele é acelerado. Vamos comparar isso aí com o que a gente acabou de ver no slide anterior. Olha lá. Velocidade começa em menos 30. Eu sei que vai ser uma reta, porque é uma função do primeiro grau, não é isso? É uma função do primeiro grau. E ele começa em menos 30. Aí ele vai menos 30. Depois ele vai para menos 20 no tempo 1 segundo. No tempo 1 segundo. Depois ele vai para a velocidade menos 10 no tempo 2 segundos. Olha aqui. Depois ele vai para 0 no tempo 3 segundos. O que acontece aqui? Mudança de sentido. Coincide com esse gráfico aqui, ó. Os meus tempos sempre estão alinhados. Tá certo? E aí, olha, eu vou depois aumentar minha velocidade para quanto? Para 10. Vou aumentar minha velocidade para 10 em quanto tempo? Em 4 segundos. Depois, em 5 segundos, aumenta a velocidade para 20.
e depois de 6 segundos aumenta a velocidade para 30. Então, esse gráfico corresponde a esse. O que nós vimos anteriormente? Que esse cara aqui era uma aceleração positiva. O que nós vimos além disso? Nós vimos que nessa parte, essa velocidade é negativa. Então, a velocidade aqui é negativa, menor que zero. E essa parte aqui, a velocidade é o quê? Positiva, maior que zero. O que a gente fala aqui então? A gente vai falar que quando a velocidade é negativa e a aceleração quando a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, tem o mesmo sinal. Se tem o mesmo sinal é o quê? Acelerado. Quando a aceleração é positiva e a velocidade é negativa, tem sinais o quê? Diferentes. Logo ele é o quê? Retardado. Viu como casa tudo? É muita informação, porque isso aqui resume tudo que nós já vimos dentro de MRUV e de movimento uniforme. Tá certo? Em termos de movimento. Porque isso aqui envolve, inclusive, a classificação de progressivo e retrógrado, quando a gente coloca essa velocidade negativa bem aqui. Então, se você teve alguma dificuldade, assiste de novo essa parte. Tá certo? É muita informação. Mas apesar de ter sido em várias aulas, mas ela resume tudo nesses 2 gráficos aqui para você. Então, se você entendeu esses 2 gráficos, cara, você está muito bem na foto. Tá? Se você está conseguindo fazer os exercícios, parabéns, tá certo? É um gráfico de aprofundamento, é um gráfico que você já tem uma compreensão muito boa do que está acontecendo, beleza? Vamos então fechar isso aqui para o outro caso de gráfico, porque esse gráfico é com cavidade para cima, falta o que tem com cavidade para baixo. Nesse caso tem aceleração positiva, no outro caso eu tenho aceleração o quê? Negativa. E o que eu vou fazer? Eu vou mudar apenas a posição do meu retorno. Tá certo? Vamos lá então, galerinha.